no Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da FAUFBA. Em 2020, realizou doutorado sanduíche na Escola Técnica da Universidade, que eu não sei pronunciar, Paty, você fica à vontade para apresentar, localizada na Espanha, por meio do Programa de Internacionalização da UFBA. Patrícia vai apresentar o trabalho intitulado Arquitetura de Apoio ao Combate da Tuberculose em Salvador, na primeira metade do século XX. Vocês vão perceber que os trabalhos dessa mesa vão todos sendo costurados, né? Está todo mundo envolvido com o desenvolvimento da arquitetura hospitalar em Salvador, com o desenvolvimento urbano, consequentemente, também. E eu deixo, Paty, você com a palavra e agradeço sua contribuição, sua participação. Obrigada, Lari. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Minha apresentação está Estamos sim, a apresentação está ok. Ótimo. Como o Lari já falou, né, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e eu estou trazendo esse tema na minha tese, que é a arquitetura de apoio ao combate à tuberculose em Salvador na primeira metade do século XX. Fico muito feliz assim com a apresentação de Laís, né? Porque consigo ver assim como a gente foi muito conectada nesse processo. A minha tese, ela tem um outro caminho, ela tem uma perspectiva mais ampliada, né? E eu trago essa imagem, né, da minha tese, que eu quero trazer com a Cruz de Lorena sobre o território de Salvador, né? Para dar exatamente essa imagem de amplitude do meu objeto de estudo, do ponto de vista de como ele vem de uma demanda internacional e como que ele se rebate na cidade, nos diversos edifícios antituberculose que foram construídos aqui. A Cruz de Lorena ela é um símbolo, né, um ícone universal que marcou o início da história da luta antituberculose no mundo. Tem algum microfone aí. Ela é uma cruz de braço duplo, né? Ela foi considerada um ícone universal. E ela se consolidou entre os símbolos de maior curso internacional de toda a história da medicina. Então, a ideia de trazer esse símbolo com a cor vermelha, que é a cor da luta na minha tese, ela vem para exatamente a gente reproduzir de forma simbólica, né? Essa luta que não foi finalizada ainda, porque a tuberculose é uma doença não erradicada no mundo. Então, essa é a ideia da minha tese, trazer, comunicar isso, né, graficamente, uma abordagem ampliada dessa luta na cidade de Salvador. Como justificativa da minha tese, eu venho trazer um reconhecimento, né, da historiografia, né, da arquitetura antituberculose na cidade de Salvador, porque eu observei que nas publicações nacionais existe uma apresentação da arquitetura antituberculose em Salvador, mas ela não tem tanto reconhecimento como tem o eixo Rio-São Paulo. Inclusive, o próprio Sanatório Santa Terezinha, ele é muito marginalizado nesse processo, em diversas publicações, no próprio arquivo Gustavo Capanema, né, do CPDOC do Rio, ele não aparece muito. No livro Lorival Ribeiro, que eu vou mostrar para vocês, que é um livro muito emblemático desses registros, também ele é interessante porque ele mostra as imagens da arquitetura antituberculose de Salvador, mas ele não fala sobre ela. Elas aparecem como imagens emblemáticas assim, do processo, não se fala muito sobre essas imagens. Então, meu objeto de estudo é a historiografia crítica da rede de edifícios de apoio ao combate da tuberculose, construídos na primeira metade do século XX na cidade de Salvador. Então, a gente vê que existe um conjunto de edifícios que foram resultado dessa luta e dessa construção, né, da tuberculose em Salvador. O objetivo da minha tese é catalogar a história da arquitetura antituberculose na cidade de Salvador a partir de uma sustentação teórica especializada e crítica, né, com vistas a discutir a obsolescência e a atualidade, né, que é o que Laís traz dentro do processo de transformação, né, dos valores culturais que ela vem trazendo. A metodologia da minha tese, né, eu utilizei levantamento de bibliografia específica da época, notícias, revistas,
peças gráficas, né, que eu vou falar um pouco, e essas visitas técnicas que eu vou falar um pouco também. Dentro da minha metodologia do processo da minha pesquisa, eu tive essa experiência, né, de ser selecionada, aprovada no edital CapSprint da UFBA, aí na cidade de Valladolid, né, na Espanha, Valladolid, e eu tive lá a oportunidade de fazer o meu doutorado sanduíche, né, que infelizmente ele foi atravessado pela pandemia, né, então no mês de fevereiro eu ainda pude estar na universidade, fiz muitas relações institucionais lá e participei de muitas atividades dentro da universidade e do processo de construção de alguns discursos, né, teóricos. Depois, quando a pandemia se instalou, eu tive que mudar um pouco o meu plano de ação da tese, e aí eu consegui um acesso restrito na biblioteca da Universidade de Valladolid, que era só meu, e por conta da minha situação estando lá na cidade, me foi dado esse acesso, então só eu tinha acesso à biblioteca, e eu pude lá ter acesso a publicações raras, que são muito importantes para o conteúdo teórico da minha tese. Eu pude também fazer uma visitação a esses sanatórios, que eles eram situados em cidades diferentes, as fronteiras estavam fechadas, então eu consegui fazer visitas dentro da minha comunidade autônoma, de Castilla e León, e depois eu pude também visitar esse outro sanatório na comunidade autônoma de Madrid, né, então todos esses sanatórios aí, eles estão em cidades diferentes, o acesso foi muito restrito, então eu não pude ter acesso, inclusive o antigo sanatório Los Montalbos, ele é um sanatório muito emblemático na produção arquitetônica da Espanha, e ele estava atendendo Covid também, então foi complicado poder ter acesso às estruturas internas dos hospitais. A bibliografia internacional, né, eu tive acesso a bibliografias difíceis, bibliografias raras, que elas estão contempladas no referencial teórico da minha tese. Tive essa sorte de que a biblioteca que eu estava, ela tinha os 30 anos da revista espanhola de tuberculose, então eu pude catalogar esses 30 anos. A revista Arquitetura, 100 anos, que eu também pude catalogar. E dentro da bibliografia nacional, o livro, né, A Luta contra a Tuberculose no Brasil, de Lorival Ribeiro, que é um livro bem importante para a construção dessa história do Brasil, a Revista Brasileira Tuberculose e a Revista do Centro Nacional de Tuberculose. E a minha afirmação dessa ausência da representatividade, né, da historiografia de Salvador é a partir desses documentos também. Então, eu tive acesso a essa bibliografia regional dentro do IBIT, né, do Instituto Brasileiro de Tuberculose. Foi um acesso também restrito, que eu consegui ter acesso às bibliografias e às documentações do IBIT, que ainda se sustenta como um grande centro de pesquisa. E também notícias, né? Notícias dos maiores jornais de circulação da época, e daí eu fui conseguindo construir essa história. Depois eu cataloguei como referências bibliográficas e como tabelas, né? Essas referências. E aí eu pude também fazer visitas técnicas para a construção das peças gráficas do meu doutorado, dos meus objetos de estudo, mas eu tive também dificuldade com esse processo. Tem edificações aí que eu não consigo, foram perdidos, né, os documentos originais, e aí eu estou tentando algumas ter mais profundidade, outras não. Então, a minha tese, ela se desenvolve, o capítulo 1, eu vou falar um pouco da evolução tipológica até o século XX, então eu vou trazer a tuberculose dentro das tipologias a partir das teorias da doença, né? E aí trazendo a tuberculose dentro dessa tríade epidemiológica, a tuberculose como uma abordagem mais ecológica, né? E em que o espaço ele é muito definido desse processo. Então, entendendo a tuberculose como a doença dos séculos, eu tento fazer uma análise da tuberculose dentro das diversas tipologias ao longo dos séculos, mas a tuberculose dentro desses edifícios. E aí, até o século XVIII, eu faço essa análise, né, de como ela se comporta dentro dessas tipologias.
e no século XIX e XX, como que ela também se comporta nesses novos processos e transformações do edifício hospitalar. A paralelo a isso, eu mostro também como que esses espaços, eles são experimentados também, existem experiências com a terapêutica da tuberculose, que vão estudar diversas relações com a helioterapia, e aí eu trago também essa construção, e a construção também de edifícios emblemáticos na época, que eram os solários giratórios, mostrando aí continentes diferentes, né, abordando a mesma tipologia. Aí a gente chega aí nas galerias de cura, né, que são elementos bem importantes o capítulo 2 desse edifício sanatorial, né, o capítulo 2 eu vou trazer como é que as epidemias e o espaço geográfico, tentando entender essa rede de assistência e de controle da tuberculose, dentro desses processos que a própria Mariana trouxe, né, do higienismo, das reformas sanitárias, e trazendo a cidade industrial de Tony Garnier, com o edifício heliotrópico que ele traz como conceito, e também trazendo no relatório de Dawson, né, de 1920, essa rede de assistência à saúde que ela já contempla a tuberculose aí, uma rede integrada, mas descentralizada, muito interessante esse estudo, e eu trago mostrando como é que a tuberculose vem sendo adotada aí, trazendo também uma conotação do controle, né, como a própria Marina traz como estrutura de arquitetura de isolamento, né, então falando das instâncias, da relação do tuberculoso com a cidade sanitária, e das instâncias e das cidades sanatoriais, das vilas sanatoriais, como espaços de isolamento de qualidade, né, mas de controle dos corpos. E aí, no capítulo 3, eu trago as tipologias, né, de evolução e a evolução dessas tipologias. Então, primeiro, o dispensário como uma tipologia central dessas edificações, e aí mostrando como que isso se reproduz no mundo inteiro, trazendo esse organograma do Serviço Nacional de Tuberculose, de como que acontece dentro desses edifícios. Aí eu trago o dispensário Cruz Vermelha, e faço a relação com esse dispensário Ignazio Gardella, que ele tem bastante racionalismo italiano, e é uma arquitetura bem emblemática dessa literatura. Trago também a questão dos preventórios. Os preventórios, eles eram edificações para internação de crianças, né? Às vezes chamados de sanatórios também, e eles não têm uma tipologia padrão, a tipologia varia muito, eles não foram muito aceitos na luta anti-tuberculose. Falo também dos sanatórios, né? Então, eu divido na minha tese como a primeira geração de sanatórios e a segunda geração. Então, a primeira geração indo até o iníciozinho do século XX, e a segunda geração já vindo com o racionalismo do movimento moderno. E aí, no quarto capítulo, eu trago a construção dessas redes, né, com ênfase na Bahia, porque é o meu objetivo na tese, construir essa historiografia. Então, falo das fases da República, e aí trouxe essa última aí, né, que traz essa demanda da elaboração e dos projetos, mas trazendo tanto o Sérgio Bernardes, o Jorge Machado Moreira e o Vital Brasil, mas também o Hélio Duarte e o Diógenes Rebouças, né, que atuam mais aqui na Bahia. Aí eu vou falar um pouco dos equipamentos antituberculose no Brasil, nas diversas regiões do Brasil, e aí eu trago na Bahia os objetos de estudo que existem, os equipamentos, né, que foram construídos na Bahia e em Salvador. E aí eu trago um pouco no capítulo 5 a construção da rede de edifícios em Salvador, né, dentro desse cenário nacional e internacional. Então, primeiro falando um pouco da cidade, como a cidade se comportou com essa reforma sanitária, né, trazendo esses marcos, né, quando que o governo aderiu à reforma sanitária, desse movimento do higienismo, quando que foi aprovado o Código Sanitário na cidade, como que isso se comporta dentro da cidade, nessa organização sanitária. E aí eu trago também o mapa de Salvador, separando os edifícios da rede antituberculose com enfermarias que atenderam a rede, porque a tuberculose ela começou sendo atendida por enfermarias, né, e depois
foram construídos os edifícios especializados. Ainda nesse capítulo, eu vou falar da Liga Baiana contra a Tuberculose, falando da ideia do primeiro sanatório para Salvador, que ele é bem interessante, ele traz bastante direcionamentos, né, do discurso internacional da arquitetura antituberculose, e aí chego nos meus edifícios objetos de estudo, da minha tese, né, que eu trago esses 6, né, como principais da minha tese. Então, a arquitetura moderna, ela está dentro da minha tese, mas ele aborda um período também que envolve o dispensário Ramiro de Azevedo, né? Então, eu vou trazer aqui algumas informações, assim, históricas mesmo, para mostrar para vocês a importância desses edifícios, né? Dentro da minha tese, porque o tempo era muito curto. Então, o dispensário Ramiro de Azevedo, ele começou a ser construído em 1907, ele tem uma arquitetura eclética, com a forma de planta em U, simétrico, né? Passava uma ideia de grandiosidade, tem a presença de colunas e outras peças ornamentais. Ele foi entendido como célula máter, né? Que era a função de um dispensário, como ele foi considerado no mundo, né? Na luta antituberculose do mundo. E ele se transforma como um dispensário central, né? Ele passa um momento de crise, em 1937 ele é reinaugurado, e ele foi considerado no gênero como o melhor do país, segundo o médico Dr. César Araújo, né? Depois a gente tem o conjunto sanatorial Santa Terezinha, que envolve não só o Hospital Sanatório Santa Terezinha, mas outros edifícios, né? Os doentes aí, eles tinham diversas distrações, como salão de estar, cinema, parque, salão de beleza, barbearia, serviço social que mantinha ligações dos internados com a família. Então, era um grande complexo, né, que favorecia essa qualidade de isolamento, digamos assim, né, mas como Mari colocou, né, era um isolamento, é um controle dos corpos. Então, os doentes, além dos cuidados médicos, eles recebiam assistência educacional, religiosa e recreativa, né. Dentro desse conjunto sanatorial Santa Terezinha, tem outros pavilhões, e aí o pavilhão da triagem, ele é considerado também como o mais moderno hospital da América do Sul. Esse conjunto, essa poligonal, né, ele também foi chamado de Cidade dos Tuberculosos, que pretendia comportar todos os serviços exigidos para o tratamento ou averiguações da doença. Eram também chamados de Edifício da Fundação Hospitalar, Otávio Mangabeira, por ser a fundação que levava essa luta à frente da construção, né? E essa espacialidade, ela representava e ela refletia diversas simbologias, né, e parâmetros de projeto de cidades sanatoriais ou vilas sanatoriais, que eu mostro na minha tese. O Hospital Santa Terezinha, ele é muito emblemático, ele tem uma arquitetura muito de bastante valor, são poucas produções no mundo, e eu trago na minha tese comparando um pouco com essas produções, com essas curvas, né, com essas varandas em curva, e ele foi declarado pelo pesquisador americano George William como o melhor hospital do Brasil. Também é considerado pelo interventor federal do Estado como um edifício com os primeiros gêneros no gênero, no modernismo, o edifício hospitalar dos primeiros no gênero da América do Sul, na América do Sul, né? E o Preventório Santa Terezinha, que é esse, 1945, ele é considerado uma obra de gênero bastante completa em relação ao país, né? Ele tem aí uma qualidade incrível de gabinetes médicos, conjunto cirúrgico, raio-x, sala de fisioterapia, oftalmolaringologia, laboratório amplo refeitório, cozinha, pavilhão de observação, parques para recreio, vida ao ar livre, amplas varandas, dormitórios, horta, né? Ele promovia férias para crianças aí dentro. E é isso. O IBIT, né, de 1946, ele foi um instituto muito importante na luta antituberculose do Brasil, né, mas ele não é tão documentado
na bibliografia nacional, mas na própria bibliografia do IBIT. Ele foi criado pelo professor José Silveira, que eu trago na minha tese um pouco falando sobre ele, porque ele é uma figura muito importante também na luta do Brasil. E ele começou no ambulatório Augusto Viana, num subsolo ali, onde é o prédio da reitoria hoje. E ele foi muito criticado quando ele criou o Instituto. Depois, ele teve uma relação com um alemão, e aí ele começou a fazer um intercâmbio, né, entre institutos da Alemanha e aqui no Brasil, e começou a criar essa relação internacional. O professor José Silveira chegou a visitar o Sanatório de Davos, e isso é muito importante para a gente como referência da conexão de Salvador com o mundo, né? O IBIT, ele se enquadra como o sexto edifício desse gênero no mundo, sendo sua finalidade pesquisa, né, e assistência médica ao tuberculoso, e o ensino da tisiologia, formação de médicos especializados nessa área. Ele seria o único estabelecimento com essa iniciativa no gênero, né, em toda a América do Sul e no resto do mundo, e só existiam, né, 4 semelhantes, que é o Instituto Henry Fipe, na Filadélfia, o Instituto de Bostel, em Hamburgo, e o de Davos, na Suíça, né, o Instituto, que eu não sei pronunciar, em Atenas, né. E aí, quando tem no noticiário, né, de que quando se falava na luta contra a tuberculose no Brasil, somente eram citados Arlindo de Assis, Manuel de Abreu e o Instituto Brasileiro de Tuberculose, né? Então, tem outros institutos desse gênero que foram criados também de forma idêntica na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos. O outro edifício é a Clínica Tisiológica, né? Ela é um edifício da arquitetura moderna também. Ele foi inaugurado em 1952, ele tinha como objetivo o atendimento a tuberculosos, mas criar o ensino da tisiologia na Universidade Federal da Bahia. Então, ele vem com esse símbolo muito forte, né, de criar esse ensino da tisiologia e da formação de médicos. E o Hospital do Tórax, né, que é a clínica tisiológica, ela tem bastante informação interessantíssima sobre a arquitetura antituberculose, né, que eu trago na minha tese, muitos elementos que dão valor a esse edifício. E o Hospital do Tórax, né, que ele já foi mais tardio, mas ele começou a ser pensado em 1950, então eu achei que seria interessante trazer, por ele já ter sido feito num outro momento, né, da tuberculose, na cidade. Então, ele já tem uma característica de atender problemas de doenças pulmonares e cardíacos, né, e é conectado com a Fundação José Silveira, né. E o último capítulo, né, que eu trago, a obsolescência e a atualidade da arquitetura antituberculose, um olhar crítico sobre a produção de Salvador a partir do contexto contemporâneo da doença, né, e da arquitetura hospitalar. Então, foi uma demanda da minha qualificação trazer um pouco como é que está a tuberculose hoje, como é que ela está nesses espaços, e como é que... E será que essa arquitetura é obsoleta mesmo? E como é que está isso no mundo em relação à doença, né? Eu trago, inclusive, no Haiti, em 2015, é construído um prédio para atender tuberculoso. Então, assim... como é que está isso hoje, eu trago, e a questão desses edifícios ícones da arquitetura antituberculose, como é que eles estão funcionando hoje, né, trazendo um pouco essas relações com a historiografia. E, por fim, né, as considerações parciais que eu tenho trazido aí, é que a pesquisa tornou possível reconhecer a história, né, de Salvador, além do eixo Rio-São Paulo, dando esse reconhecimento à história de Salvador, e mostrando uma significativa influência dos fundamentos da ciência do século XX, né? Foi identificada também uma relação estreita entre os edifícios com as questões relacionadas à cidade de Salvador, né, e a formação desse caráter nacional, e também trazendo essa reflexão, né, de que forma uma arquitetura do século XX, entendida como objeto negligenciado, qualquer tipologia, ou objeto de reorganização das demandas da indústria hospitalar, pode contribuir efetivamente para a construção de uma cidade, né, a fim de preservar os seus valores culturais, né, que é o que Laís traz aí, e que, na verdade, é a sustentação desse testemunho
da arquitetura na cidade, ela vem muito dessa manutenção desses valores, né, culturais. E, por fim, eu trago a frase, né, do professor José Silveira, que ele fala: para acompanhar o desenvolvimento da ciência é preciso relembrar os seus feitos e torná-la presente. A ciência é a busca da verdade. Né? Então, um pouco, a frase dele é muito contemporânea, e assim eu finalizo minha apresentação. Obrigada, Paty. Excelente apresentação.